Os antigos estoicos sabiam que nenhuma viagem é capaz de curar aquilo que nos consome por dentro. Podemos escapar da rotina, do barulho da cidade, das pressões do trabalho, mas não há distância suficiente que nos afaste de nós mesmos. Trocar o cenário não transforma o protagonista. A mente inquieta, os medos e conflitos internos viajam conosco, silenciosos, ocupando qualquer espaço por onde passamos. Visitar praias distantes, florestas ou outros países pode trazer um alívio momentâneo, mas não resolve a causa do desconforto, porque ela está dentro de nós. Se você quer escapar dos seus problemas, não precisa ir para outro lugar, você precisa ser outra pessoa. Fugimos porque acreditamos que o desconforto está do lado de fora. Atribuímos nossa angústia ao ambiente, às pessoas, às circunstâncias. Mas, como ensinava Epiteto, o que perturba o ser humano não são os acontecimentos em si, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. É mais fácil mudar de cenário do que enfrentar a si mesmo. Não é a cidade caótica, não é o emprego estressante ou a rotina que nos desequilibra. É a forma como interpretamos e reagimos a isso. Fugimos porque encarar a si mesmo exige coragem, tempo e, mais do que tudo, machuca. Também fugimos por medo de não sabermos quem somos sem as distrações externas, medo de encontrar feridas abertas, ressentimentos antigos e desejos mal resolvidos. Projetamos fora aquilo que está dentro. A viagem torna-se um anestésico, uma distração, mas quando o efeito passa, aquela inquietação retorna e com ela a frustração por perceber que o alívio era ilusório, era só momentâneo. Aquela tristeza que você sente em seu último dia de viagem não é porque o passeio está chegando ao fim, mas sim porque muito em breve você terá que voltar para a sua vida normal, e todos os problemas que você tentou fugir estarão esperando por você. Mas os estoicos nos lembram que é justamente nesse enfrentamento que mora a liberdade. Não há serenidade duradoura sem autodomínio, e não há autodomínio sem o esforço de se encarar com honestidade. O estoico não nega o sofrimento. Ele observa, compreende e aprende com ele. A fuga é compreensível, mas improdutiva. Como disse Sêneca, a alma que nunca é posta à prova desconhece a sua força. Olhar para dentro é talvez o ato mais revolucionário em uma era de distrações. Enquanto o mundo nos oferece infinitas formas de escapar, redes sociais, consumismo e entretenimento, os estoicos nos convidam ao silêncio interior, à introspecção, à autoanálise. A alma se torna aquilo com que ela se alimenta. Retire-se para dentro de si mesmo. A razão interior deve ser o seu refúgio constante. Esse conselho nos lembra que a paz não é controlada do lado de fora, mas cultivada por meio do autoconhecimento. É dentro que moram nossas virtudes, nossos vícios e o potencial de transformarmos ambos. Mas olhar para dentro não é apenas reconhecer o que somos, é também lembrar para onde estamos indo. Ter um propósito é fundamental para não nos perdermos em pensamentos dispersos, preocupações ou desejos passageiros. O propósito funciona como um norte interno, como a bússola que orienta nossos dias e organiza nossa mente. Epiteto, ao falar sobre viver com intenção, dizia: se você não quiser ser arrastado pelas paixões, defina para si mesmo um propósito firme, saiba o que você quer ser. Só lembrando que os estoicos utilizavam a palavra paixão para se referir a vícios, tá? Não é a paixão que a gente usa hoje em dia. Uma pessoa sem direção é como um barco à deriva, qualquer vento desvia, mas quando sabemos o porquê de nossas ações, é mais difícil sermos abalados por distrações externas ou angústias internas. Nenhum vento é favorável para quem não sabe onde está indo. O propósito dá forma à nossa mente. Ele filtra o que importa do que é ruído e nos ajuda a resistir ao hábito de divagar por medos, arrependimentos e fantasias. Quando estamos focados em viver de acordo com a nossa natureza racional e virtuosa, como propunham os estoicos, a mente se aquieta, encontramos firmeza mesmo em meio ao caos. Olhar para dentro é mais do que um gesto de introspecção. É um compromisso com a verdade sobre quem somos, onde estamos e para onde desejamos ir. E é somente a partir desse encontro sincero consigo mesmo que a verdadeira liberdade pode florescer. Uma das contribuições da filosofia estoica é o entendimento de que somos responsáveis pelos nossos estados internos, mesmo quando o mundo externo parece caótico ou injusto. Não se trata de negar a realidade, mas de assumir que a forma como reagimos a ela é a escolha nossa. Como disse Epiteto, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. O estoico é aquele que toma posse de sua mente, não como um tirano, mas como um jardineiro. Ele cultiva as ideias saudáveis, remove pensamentos inúteis e vigia o portão da consciência com disciplina e atenção. O filósofo romano Musônio Rufo, mestre de Epiteto, ensinava que a virtude é a única verdadeira fonte do bem-estar. Tudo que está fora de nós, como sucesso, dinheiro, elogios, conforto, pode ser tirado, mas aquilo que desenvolvemos internamente, como a coragem, a justiça,
A sabedoria permanece. Se queres ser feliz, torna-te digno de felicidade. Essa visão nos devolve o controle. Deixa de ser necessário que o mundo se ajeite para que possamos viver em paz. Pelo contrário, aprendemos a ajeitar nosso mundo interior e com isso viver bem, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. No fim das contas, sempre voltamos para o mesmo lugar. Nós mesmos. Podemos cruzar oceanos, trocar de cidade, de amigos, de rotina, mas jamais trocamos de mente sem esforço consciente. Fugir é instintivo, é fácil, é tentador. Encarar-se é raro, difícil, mas é transformador também. A proposta estoica não é que rejeitamos o mundo exterior, mas que deixamos de colocar nele a responsabilidade por nossa paz. A tranquilidade verdadeira não é a ausência de problemas, até porque é impossível você viver sem nenhum tipo de problema, mas sim a presença de clareza. E essa clareza só é possível quando aprendemos a estar conosco, sem máscaras, sem fuga, sem desculpas. Marco Aurélio, diante das pressões de governar o império, disse uma vez: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso nos lembra que não é mudando o cenário que se muda o enredo, não é mudando o cenário que se muda o protagonista, é mudando a forma de como habitamos nossa própria mente. O chamado estoico é claro: pare de correr, sente-se, respire, reflita, e acima de tudo, escute, porque aquilo que mais tentamos evitar, o silêncio interior, é também o que mais precisamos para reencontrar o equilíbrio. Não fuja de si, é exatamente aí, dentro de você, que começa o caminho da liberdade. Talvez a pergunta não seja para onde eu devo ir, mas sim quem eu preciso ser para finalmente querer ficar. Apressa-te a viver bem, meu amigo, e pensa que cada dia é, por si só, uma vida inteira. Para vocês que assistiram esse vídeo até aqui, fica aqui meu muito obrigado e eu vejo vocês no próximo.